Então, pessoas que estão aqui e pessoas que vão acompanhar a gente aí pelas videoaulas do YouTube, tá? Todas as aulas serão gravadas. Então, vamos bem no comecinho. Eu sou o professor Alexandre. Estou voltando aí para o IFSC depois de o afastamento para fazer o doutorado, tá? Uma breve apresentação. Eu sou técnico em edificações, assim como vocês, tá? Trabalhei com isso por 15 anos, exatamente, até voltar a fazer engenharia civil, depois mestrado e doutorado e passar no concurso, tá? Então, eu tenho uma experiência, vamos dizer assim, certa experiência aí com obras, tá? Já construí alguns metros quadrados da vida, inclusive, seja elas desde prédios, casas, sobrados, algumas coisas até diferentes. Por exemplo, hangar de avião, né? Já cheguei a construir um hangar, por incrível que pareça, tá? Já construí fora do Brasil também, então algumas coisas assim. Mas a minha especialidade mesmo é construção de lojas, tá? Eu sou, tipo assim, especialista em construir lojas e principalmente lojas de shopping. Então, essa é a minha formação básica. Por muitos anos eu trabalhei dentro dos shoppings, tá? Que, se vocês pensarem bem, é um dos lugares mais inóspitos da face da Terra. Porque o shopping é muito bom quando ele está aberto, com ar-condicionado, né? Limpo. Agora, pensa a mesma coisa em obra, um lugar que não tem janelas, cheio de pó e com gente uma por cima da outra. Então, esse é o ambiente que eu trabalhava. Geralmente de madrugada também, tá? Mas só para contar um pouquinho aí da minha experiência, tá? E tudo isso como técnico de edificações, tá? Nada como engenheiro civil. Como engenheiro civil foi acho, uma das menos coisas que eu acabei construindo depois que era engenheiro mesmo, tá? Eu era bem focado aí na parte de construção mesmo, tá? Não tanto de cálculo e coisa assim. Aqui no curso, teoricamente, eu entrei como professor de mecânica dos solos, tá? Essa é o concurso que eu prestei. Mas a gente é bem polivalente, a gente acaba dando aula em outras disciplinas também, tá? Então, me perdoem se muitas vezes eu acabar abordando assuntos aqui de matéria de construção, de técnicas, como a gente tem bastante prática, a gente acaba sempre puxando alguma coisa mais prática, tá? Semestre passado, peguei o finalzinho aí das matérias da professora Cristina, inclusive uma delas foi topografia, né? Que eu assumi. Também estou dando aula de hidrossanitários e agora, meio que oficialmente, vamos dizer assim, até segunda ordem, sou o professor de estruturas. Então, vocês têm estruturas 1 e estruturas 2. Nesses próximos 2 semestres, uma matéria nova. E eu diria que uma matéria que é, tipo assim, um divisor de águas para quem quer ser técnico em edificações, tá? Então, não é uma matéria fácil, tá? Não vou dizer que é fácil, não. Não é, assim, extremamente complexa, mas ela tem uns conceitos que vocês não têm em outros lugares, tá? Então, a menos que você faça engenharia civil ou técnico em edificações, você só vai ver esse tipo de coisa aqui, certo? O que eu digo sempre assim, estruturas 1, ela é uma preparação para estruturas 2, tá? É meio lógico, claro, né? Mas assim, a gente vai ver aqui muitos conceitos, muitos termos, muitos assuntos que vocês só vão ver a fundo mesmo lá no estruturas 2, tá? Então é uma boa preparação para isso. Como que a gente vai trabalhar? Então, eu vou fazer até algumas perguntas, por mais que tenha 2 pessoas aqui, mas a gente, né, infelizmente, acaba decidindo pelos outros, certo? Então, a primeira coisa que eu queria perguntar para vocês é assim, deixa eu falar primeiro, tá? Então, a gente está nessa modalidade aí, ANP, que a gente chama, né, que é atividade não presencial, e a recomendação é que a gente nunca passe mais do que 1 hora de conteúdo, tá? Subentende que vocês vão ter que assistir várias vezes, tal. Então, eu vou tentar ser, né, o mais breve que eu puder aqui para não acumular muito. Algumas semanas teremos aulas com atividades, né, que eu vou deixar atividades para vocês desenvolverem, tá? E a maioria delas, pelo menos, serão iniciais, toda quarta-feira e o horário que nós vamos combinar. Eu deixei marcado esse horário das 8h40 por ser o horário oficial das aulas de vocês. Vocês têm alguma objeção? Vocês gostariam que fosse antes, que fosse depois? Não vou dizer que outro dia, por causa de pegar em cima dos professores, mas o que vocês me dizem? A gente pode continuar esse horário? Querem 8h30? Querem antes, depois? O que vocês me dizem? Tá, para você tá bom? João, se quiser se manifestar também. Eu gosto de deixar esse horário porque seria o horário da nossa aula mesmo, tá? Por mais que estendesse um pouco, mas é porque é o horário da aula, né? Então beleza. Então, nós decidimos que é por isso, tá?
Outra coisa também que eu quero conversar com vocês é o seguinte: o material eu posso disponibilizar para vocês pelo Cigar, posso deixar no Google Drive, posso mandar por e-mail, posso fazer um monte de coisa. E vocês também vão ter que me mandar esses materiais, atividades, etc. Pergunto para vocês, pelo Cigar fica bom? Vocês estão com acesso, conseguem acessar, baixar, fazer tudo lá? Eu só falo que para o Cigar me parece bem organizado por data, tá? Então, mas se vocês falam assim, não, o cigarro tá ruim, a gente vê outro meio. Google Drive, ou sei lá, e-mail, WhatsApp, enfim, o que vocês acharem. Daí eu só pergunto que se vocês quiserem até escrever no chat ali, cigarro tá bom para vocês? Ou vocês preferem outra plataforma? Cigarro. Tá. Bom, por enquanto eu vou deixar no cigarro, tá? Mas, enfim, etc. Qualquer coisa vocês vão ter. Outra coisa, deixar bem claro aqui para vocês que estão aqui presenciais, tá? Eu sempre falo isso para todo mundo, é assim, pessoal. A gente vai fazer atividades, desenvolver, vai ter, né? A nota é composta por atividades em si, mas vocês não precisam se ater ao horário da aula para tirar dúvida ou no meu horário de atendimento, tá? O uso, principalmente, a gente já trocou alguns WhatsApps aí, tá? Então, gente, é bem à vontade mesmo, tá? Se vocês quiserem lá de manhã cedo, de tarde, me passar um WhatsApp, pode ser que eu não responda na hora só, tá? Mas pode gravar áudio, pode fazer o que vocês acharem melhor. Eu tento sanar a dúvida da melhor forma possível, tá? Não se preocupem. Talvez eu esteja em aula, demore um pouquinho, mas uma hora eu respondo. Final de semana demora um pouco mais, tá? Mas lá no domingo de tarde, 4 horas da tarde, eu vou responder também, tá? Então fiquem bem à vontade, tá? Nisso aí eu sou bem tranquilo, não tem problema nenhum, todo mundo tá lá no grupo, tá com o meu número lá, tá bom? Fiquem bem à vontade. Que mais que eu tenho para dizer para vocês? Tá. A gente imagina, a gente está numa esfera que a gente imagina que as aulas voltarão a ser presenciais em fevereiro, tá? A gente está com essa esperança, vamos dizer assim. Nada vai, né? O que a gente vai dizer como é que vai ser a segunda curva, se a gente vai ter, se o pessoal vai ficar ruim, enfim, vamos ver. Todo mundo torce para isso, justamente porque vocês têm muitas aulas que precisam de práticas, certo? Então, técnicas e práticas, solos, etc. A topografia, que ficou para trás, né? Então, um monte de coisa. E a gente espera muito que volte, mas a gente está preparado para caso não voltar, tá bom? A gente vai, né, continuar tocando aí no EAD até onde a gente acha que isso vai ser possível, tá? Como que eu gosto de trabalhar? Todas as quartas-feiras, no caso aqui à noite, a gente terá aulas síncronas, tá? Serão aulas síncronas com conteúdo, com exercício, com tudo. E a gente vai puxar ela bem até o final do ano mesmo, tá? Aí eu acredito que ano que vem a gente começa com as atividades e tal. Por quê? Imaginando que vocês vão ter um retorno e vão ter muitas aulas práticas lá para frente, que eu imagino, tá? Então eu prefiro que vocês já tenham meio tranquilos com estruturas. Essa é a ideia, tá? Então, quem já estiver fazendo, tá com nota, tá com tudo, já tá tranquilo, já passou em estruturas, vai para frente e vai se dedicar às outras coisas, tá? Eu imagino que seja a melhor forma. Mas a gente está até o último dia do semestre pegando atividade aí, passando, tentando ganhar o povo pela bacia das aulas, tá? Para todo mundo que está assistindo também, que precisar de material impresso, é só me avisar, tá? O material impresso vai continuar existindo. Inclusive, esse semestre eu estou tentando mudar um pouco, em vez de aulas de slide, estou tentando fazer uma espécie de uma apostila. A gente vai tentar fazer isso aqui em estruturas 1 também, tá? Então, mais um sistema assim apostilado, onde vocês vão ter onde consultar. Porque, como eu disse, é um material que é ruim você chegar lá no YouTube e tentar achar o mesmo conteúdo, é mais ou menos assim, tá? É bem complicadinho, mas tem, tá? Só que às vezes tem outro método, outra maneira, coisa parecida, tá bom? Então é isso. Por enquanto não vamos falar nem de prova, nem de nada, por enquanto a gente tem atividades. E se vocês entregarem aí grande parte das atividades, se estiver correto, vocês estão aprovados aí para ir para o último semestre e tentarem se formar técnico em edificações, tá? É mais ou menos assim que funciona, certo? O João, eu acho que eu já meio que conversei, já conheço um pouco, a gente já conversou aquele dia lá. Hudson, pelo que eu entendi, você trabalha no IFSC? É isso mesmo? Você trabalha onde lá no IFSC?
Qual setor que você trabalha lá? Na manutenção. Legal, legal. Mas você não é o zelador, né? Aquele zelador, aquele tiozinho, tá lá ainda. Ou você tá no lugar dele? Aquele que arrumava as coisas tudo lá? Ah, tá. É, me lembro dele. Não me lembro o nome dele, faz muito tempo, mas legal. Ah, bacana, bacana. Legal. Bom, então você conhece bem as estruturas, né? Conhece tudo que a gente tem lá, então. Sabe o quanto às vezes vocês estão perdendo de aula prática lá, aquele monte de laboratório parado lá, tá? Mas assim que voltar, vocês vão ter tudo isso aí de novo, certo? Então, o que eu digo para vocês é o seguinte, né? Perseverem, tá? É, bastante mesmo. Sejam, né? Sei que dá um trabalho, tá? Esse negócio online, às vezes é meio complicado, mas perseverem, que pelo menos passem no máximo que vocês puderem, tá? Para ficar o mínimo possível para trás aí, que o curso é bem rápido mesmo. Pode ser que não seja tão proveitoso quanto o curso prático, mas eu vou falar assim por mim. Eu espero não deixar nada a desejar, tá? Eu espero passar o mesmo conteúdo que eu passaria se estivesse no presencial. É claro que tem um contato, tem o tira dúvida, tem um jeito de explicar. A gente sabe que a conexão pode não ser tão boa, né? Inclusive, pode ser que eu esteja mandando uma conexão ruim, vocês recebendo uma pior ainda, tá? Então, a gente sabe que isso pode acontecer. Aconteceu semana passada, simplesmente cair tudo, o Meet não funcionava e acabou a aula. Paciência, tá? Mas sempre vai ter algum conteúdo lá no YouTube, alguma coisa assim, certo? Então é isso, pessoas. Então, essa é a nossa apresentação, é isso aqui que vai ser o nosso sistema. E eu vou falar um pouco para vocês agora sobre estruturas, tá? O que, que vai ser, como é que vai funcionar, o que, que nós vamos abordar. Fazer um panorama geral aí do assunto. Então, estruturas 1, praticamente, a gente tem 4 assuntos que a gente vai trabalhar aqui, tá? Então, a gente vai falar um pouco mais ainda sobre aqueles vetores, que eu sei que todo mundo odeia aqueles vetores com cosseno, tangente, aquele coisa toda, tá? Mas a gente vai trabalhar por quê? A gente tem que estudar um negócio chamado treliças, tá? Eu até posso abrir aqui, tá? Se vocês não se importarem, deixa eu compartilhar a minha tela. Essa é a vantagem da aula online, que você pode abrir aqui no Google e colocar um nome e aparecer o que vocês querem mostrar, né? Então, veja como é bom. Quem não prepara muito bem a aula pode fazer isso, tá? Então, a gente tem que estudar isso aqui, ó. Não necessariamente essa, deixa eu pegar aqui, treliça. Essa aqui é o que a gente vai estudar, tá? Isso aqui, tá? Então, isso é uma coisa que a gente vai estudar, certo? Que é a treliça. Pontes, coisa e tal, coberturas. Ô, caramba, não deixa eu roubar a imagem. Tá bom, vamos pegar outra então. Então, a gente vai estudar esse tipo de coisa, tá? Que são as treliças. Para quê? A gente tem uma atividade prática, tá? Opa! A gente tem uma atividade que sempre é feita aí no módulo 2, que é um concurso de ponte de palito, tá? Ela precisa ser presencial, sim. Ela é aberta para o pessoal do integrado, enfim, é uma competição, vamos dizer assim, que a gente faz para ver quem consegue fazer a melhor ponte aí de palito com algumas normas que a gente dá. E aqui nessa disciplina é onde vocês vão aprender a calcular essas barras, tá? Onde está mais comprimido, onde está mais tracionado e assim vai, tá? Então vocês têm uma base para poder fazer uma ponte de palito, né? Ou até mesmo amanhã ou depois conseguir fazer uma estrutura metálica que seja, tá? Que parte do mesmo princípio, uma estrutura de madeira, uma estrutura de telhado, enfim, todos esses tipos de estruturas, tá? Então, treliças é um assunto aqui da nossa disciplina. Não sei se vai ser a primeira, tá? Que eu acho meio pesado, assim, de cara, assim, mas vai ser um dos assuntos, tá? O segundo vai ser. O outro que a gente vai abordar vai ser os centros de gravidade. Esse bem simples, se vocês imaginarem, tá? Mas é mais ou menos o seguinte, imagine ter essa garrafa. Em algum lugar dela, vocês imaginam que seja o centro, tá? O centro de gravidade. Seria o quê? Não, mais aqui, mais ou menos no meio aqui nesse sentido, que é espelhado, parece bem lógico, né? Mas e nesse sentido, né? Onde seria o centro de gravidade nesse sentido? Mais para cá, mais para lá? Então, a gente aprende a calcular esse tipo de coisa, tá? Isso é muito importante para a estrutura, justamente por quê? Porque no centro de gravidade você vai aplicar carga. E nem tudo no mundo é um quadrado, ou é um círculo, ou um retângulo. Então, tem coisas que são muito diferentes, tá? Então, você precisa saber exatamente esses centros de gravidade. Então, isso é um conceito aqui da nossa disciplina.
E aí o último que eu diria assim, que esse é o pai da coisa, que é o mais importante de tudo, que a gente vai calcular vigas, tá? Vigas biapoiadas. Então a gente vai ter uma viga e dentro dessa viga a gente vai calcular os esforços dela, que seriam as reações de apoio, esforço cortante e momento fletor. Tudo isso a gente vai falar esmiuçadamente no semestre, tá? Mas essa é a parte mais puxada, tá? Então, isso é assim: a gente vai ter uma viga, vai ter um carregamento nessa viga, e a gente vai calcular o quanto está saindo para os esforços. O que, que é isso? Imagine que é uma casa, tá? Você tem a sua viga, tem os seus pilares. Então, você tem aquela carga vai para onde? Vai para os pilares. Então, a gente vai descobrir qual a carga vai para os pilares. Aí você pensa assim, mole, né? Se eu tenho lá, por exemplo, 10 quilonewtons e tenho dois pilares, então vai 5 para cada lado. Se ela for simétrica, beleza. E se não for, como é que faz? E se a carga, em vez de ser assim, ela é inclinada? Como é que faz? E se a carga for um triângulo? E se a carga for distribuída? E se a carga é isso? E se a carga é aquilo? Então é isso que a gente vai estudar, tá? Então, praticamente são esses 3 tópicos, vamos dizer assim, tá? Porque o último são os diagramas, tá? Que são os mais importantes. São os diagramas de esforço cortante e momento fletor. Que acha esse de diagrama? Vocês vão fazer... Opa, tem alguém aqui. Boa noite, alguém que eu não vi o nome. Seja bem-vindo. Eu não estou te vendo aqui, mas... Você apareceu como Edificações Ritos, que eu não sei quem é, mas seja bem-vindo, tá bom? Qualquer coisa você posiciona. Ah, é você mesmo? Ah, então tá bom. Então eu achei que era alguém diferente, mas seja bem-vindo 2 vezes, então. Então vamos lá. Então são os diagramas. O que é esse diagrama? É você calcular o momento máximo, tá? A gente vai ver o que é esse negócio de momento, né? A gente vai ter um momento com a viga, assim, coisa meio, né? A gente vai calcular esse momento e o esforço cortante. E isso é importante aonde? Em estruturas 2, tá? Que é com essa carga, é com essa reação que a gente vai poder dimensionar as vigas, os pilares, as lajes e as sapatas, tá? Então, estruturas 1 é o quê? É uma preparação de tudo isso. Para você chegar lá em estruturas 2, e a gente vai dimensionar, tá? Então, você vai dizer, por exemplo, que a sua viga vai ter 15 por 30, que ela vai ter 4 barras de 10 milímetros, que ela vai ter estribos a cada 25 centímetros de 5 milímetros, e tudo isso. Então, tudo isso vocês vão aprender aqui no curso de edificações, tá? E, inclusive, lá em Estruturas 2, a gente já vai trabalhar com projeto estrutural mesmo, tá? Tudo tá meio nebuloso ainda por causa da distância e tal, mas a gente vai fazer projetos estruturais de cabo a rabo, tá? Vocês vão saber calcular e detalhar todos esses projetos, certo? Pergunta para vocês dois que estão aqui, vocês dois 2 vezes. Vocês estão me assistindo pelo celular ou pelo notebook? Celular, ok. Computador, ok. João, tranquilo, tá? Só porque às vezes a gente vai fazer uma conta assim, a telinha fica meio pequena, tá? Mas ninguém é obrigado a ter computador, muito pelo contrário, tá? Tudo é disponibilizado da melhor forma possível para que todo mundo consiga assistir, certo? E estruturas tem essa grande vantagem, tá? A gente não depende de computador, tá? Por isso que essa turma é uma das poucas que não é dividida. Porque por que a gente dividia turmas? Porque os nossos laboratórios de informática só cabe 20 alunos. Assim como o laboratório de solos, laboratório de elétrica, laboratório de hidráulica, então só cabe 20. Então, numa turma dessa de 40 aqui, você tem que dividir, porque não tem como você pôr 40 alunos no computador, tá? Então, a gente não precisa de computador, a gente faz tudo na mão, com exceção do projeto estrutural lá no final do curso, tá? Mas assim, nada que a gente não possa fazer na mão, porque projeto estrutural é um monte de linha. Bem simples, não tem nada demais, tá? Um monte de linha, o que o projeto estrutural mesmo é um cálculo. É esse que é o cerne da coisa, tá? A gente poder calcular. Essa é a diferença, ok? Então, é isso, pessoas. Falando de conteúdo que a gente tem, é isso, tá? Essa é a base de tudo.
Nós vamos fazer uma pequena introdução, que eu também não vou esticar muito, que está só para vocês dois aqui, tá? Mas, assim, alguns conceitos que eu gosto de falar aqui, que faz parte de estruturas, e eu acho muito legal conversar sobre isso. Se vocês puderem responder no chat mesmo, já tá bom, tá? Não precisa ser mais que isso. Mas, assim, conceitos básicos, tá? Primeira coisa, o que é um pilar? Tá? Vamos falar assim, tipo, em horizontal e vertical. Pilar é o que fica de pé, viga é o que fica na horizontal, deitada. Certo? Vocês confirmam? É isso ou não é isso? Certo? Então tá. Então a gente falou em viga, é aquele horizontal, certo? Então a gente falou em viga, pilar. Embaixo desse pilar vai ter aquele bloco, aquela sapata, tá? Aquilo que vai segurar aquele pilar no solo. Então o nome disso é bloco ou sapata. Subentende-se que sapata é quando você tem ela diretamente no solo, não tem mais nada. E bloco é quando às vezes você tem numa fundação embaixo dele. Então vamos começar lá de baixo para cima. Você escavou lá o seu solo, fez uma broca, por exemplo, né? Uma estaca. Em cima dessa estaca fez um bloco, tá? Desse bloco você fez um pilar, que ele é vertical. Em cima desses pilares, dentro que ela fala 2 pilares, você fez uma viga, tá? Fez lá o seu quadrado, e em cima disso você fez uma laje, tá? Então, praticamente, isso é estrutura. Em cima da laje você fez uma treliça de madeira e fez o seu telhado. Pronto. É isso que é estrutura. Se você souber tudo isso, você está muito apto a ser técnico de edificações, certo? Não saber isso, mas saber sim como é que calcula cada um desses, tá? E aí agora aquela pergunta que ninguém quer calar. Qual que é a diferença entre pilar e coluna? Algum chute? Se alguém quiser abrir o áudio também falar, fica à vontade. Qual que é a diferença entre coluna e pilar? Não? Ninguém? Não? Nada? Muito comum o pessoal falar coluna. A coluna do prédio. Coluna das costas, tá? Para começar, a coluna é quem tem nas costas. Esse osso que aqui liga da cabeça lá embaixo, tá? Mas tem uma diferença sim, tá? E eu vou mostrar para vocês aqui. Então, pilar, ele pode ter qualquer tipo de seção, tá? Então, ele pode ser quadrado e tal. Isso aqui não é um pilar. É isso que não é um pilar. Isso é uma coluna, tá? Então, essas aqui com frisos, redondinhas, que tem isso aqui que se chama capitel, que tem essa parte de baixo que eu não faço nem ideia do nome, que é isso aqui. Isso é uma coluna, tá? Isso é uma coluna redonda, com friso, com capitel, com esse pedestal, que eu não consigo lembrar o nome. Isso é uma coluna. O pilar nosso é o tradicional, que é esse aqui, quadradão. Pode ser redondo também, tá? Não é porque ele é redondo que não. Pode ter uma seção totalmente diferente, tá? Né? Uma seção aí de um perfil metálico, etc, tá? Então, essa é a diferença entre pilar e coluna. Certo, pessoas? Então, para não confundir mais coluna, o que é um, o que é o outro. Outra coisa, não quero ninguém, pelo amor de Deus, falando, aquela viga de pé. E diabo de viga de pé, não existe diabo para falar. Não é viga de pé, é pilar, tá? Pilar é uma coisa e viga é outra. Outro que eu gosto de falar muito, e a gente vai ver aqui. Praticamente tudo que a gente calcular aqui em estruturas, tá? 1 e 2. Opa, o professor deu uma travadinha aqui. Repetir diferente. Claro, por favor. João, é o seguinte: coluna é essa aqui, ó. Sabe aquela romana? Aquela redonda, cheia de friso, que tem esse capitel, que tem esse pedestal? Isso é coluna, tá? O nosso pilar é esse aqui, aquele tradicional, tá? Que pode ser redondo, não tem problema nenhum, mas ele não tem enfeite, ele não tem capitel, ele não tem pedestal, não tem nada. Beleza? Copiou agora? Deu certo aí? Travou? Beleza. Qualquer coisa, se tiver muito travado, eu desligo meu vídeo, tá? Às vezes melhora um pouco. Não sei até onde melhora aqui, mas me fale se estiver muito ruim aí, eu dou um jeito aqui. Beleza?
Então, como eu estava falando, a gente falar em estruturas aqui, em edificações, a gente está falando sempre de concreto, tá? Então, tudo que a gente calcular, essas vigas, pilares lá, a gente está falando de concreto e concreto armado, diga-se de passagem, tá? Então, a gente não tem aqui dentro desse conteúdo estrutura metálica, também não tem estrutura de madeira, também nada, quem dirá reforçado com fibra de carbono ou coisa parecida, tá? Então, vocês não têm esse conceito. E sim, a gente foca muito em concreto armado. Steel frame, por exemplo, lá steel frame, wood frame, etc. Por quê? Porque no Brasil, 95% de todas as construções são de concreto armado, certo? Então, é isso que a gente vai estudar e trabalhar aqui. Quem futuramente for fazer uma engenharia civil, né? Quem tiver interesse, vai estudar, sim, estrutura metálica, estrutura de madeira, etc. Tá bom? Mas aqui o nosso foco sempre vai ser estudo de concreto armado. Então, aqui a gente não vai até falar muito desses critérios, tá? Mas lá em estruturas é importantíssimo saber qual material a gente está trabalhando. Certo? Beleza. O que mais? Falei pilares, sapatas, vigas, lajes, tá. A gente podia descrever aqui, eu tenho uma certa descrição aqui do que é cada um, mas, falar bem a verdade para vocês, eu acho que eu não vou nem esticar muito, assim, porque eu quero fazer essa primeira aula bem curtinha mesmo, que eu tô meio receoso de ter só 2, depois só assiste assim, tá? Sei que vocês estão aqui, eu vou pular um pouquinho mais para frente, tá? Então, eu vou pegar aqui só um exemplinhos, tá? Então, primeiro, que a gente já falou, definir estrutura. Então, estrutura é o quê? Estrutura é aquilo que junta tudo, tá? Que tem o efeito de suportar uma ação de ações. Tipo esqueleto, tá? Esqueleto do corpo é um exemplo clássico de estrutura. Sem ele, a gente seria um monte de geleca caído pelo chão. Simples assim, tá? Então, isso é estrutura, certo? E aqui a gente já falou o que é uma viga, o que é um pilar, depois o que era uma laje, tal. E aqui tem uns exemplos meio básicos, né? Então, por exemplo, a estrutura de uma árvore, então o tronco, os galhos, é uma estrutura. A estrutura de um avião, uma estrutura totalmente cilíndrica, totalmente diferente, é uma estrutura. Aí você tem a estrutura de um estádio, tá? Que são nada mais do que vigas, pilares, cascas, membranas, sapatas, etc, né? Todas juntas formam isso aqui. E essas estruturas de tirantes, que são as treliças, que a gente vai trabalhar, tá? São muito empregadas em pontes, em estruturas de telhado e etc. Eu sempre dou uma voltadinha aqui, que vocês falam no chat, eu não vejo, tá? Se vocês falarem alguma coisa, eu já volto aqui e respondo. Senão vocês abrem o áudio e perguntam, beleza? Às vezes pode falar assim, professor, mas a gente vai aprender a calcular essa parte estrutural, mas a gente, como técnico de edificações, pode fazer isso? Sim, tá? Segundo lá as leis e as diretrizes das conselhos CFT, que são dos técnicos, vocês podem sim calcular e recolher responsabilidade técnica em cima de projetos estruturais dentro daquela limitação dos 80 metros quadrados. E isso tem fundação, pilares, vigas e lajes. Tá? Então, sim, vocês têm autonomia para fazer esse tipo de coisa. Vocês vão fazer esse tipo de coisa? Bom, aí é outra história, tá? Vou dar um exemplo aqui de laje, por exemplo. Professor, eu vou assinar aqui uma laje de uma casa de 80 metros quadrados. Tá, beleza. Mas se essa laje for pré-moldada e você for comprar ela, a gente vai ver o que é uma laje pré-moldada mais para frente, tá? Quem vende a laje já te vende com essa RT assinada, recolhida. Ele já se responsabiliza por isso. Então, se ele já está fazendo isso, por que você vai fazer de novo? Tá? Então, tipo assim, por mais que o técnico possa fazer, não parece algo muito lógico. Não, professor, mas vai ser uma laje maciça. Ah, bom, então tá, vai ser uma laje maciça e você vai se responsabilizar por uma laje maciça, ok. Vai em frente, recolhe, né? Faça toda a documentação e tudo certo, tá? Caso contrário, não vejo muita necessidade disso, tá? Essa é a grande verdade, assim. É bacana, é uma atribuição? Sim, bacana. Mas pense comigo assim. Você pode assinar uma laje de 80 metros quadrados, certo? Beleza. Digamos que você fosse fazer uma casa de 2 pavimentos. Você vai ter 40 metros quadrados embaixo e 40 metros quadrados em cima? Sabe? Tá vendo como não fecha muito? Os caras dão uma atribuição, mas não fecha? Ou, não, professor, mas é 60 embaixo e 20 em cima. Tá legal ainda, entendeu? Não, professor, mas é uma casa terra com laje. Ah, tá.
E você vai fazer isso para quê? Para quê? Você vai colocar um saco de dinheiro para fazer uma laje na casa térrea, tá? Ah, não, porque eu gosto, porque é confortável, tá? Eu vou falar isso mais para frente, quando a gente falar de lajes, tá? Eu sou meio contra esse tipo de coisa, tá? Eu acho que é muito peso, muito dinheiro desperdiçado, tá? Mas também é minha opinião minha, né? Pode não ser de todo mundo. O pessoal fala, não, mas eu tenho mais segurança em ter uma laje. Beleza, mas sabe que se você vai ter uma laje, você vai ter que ter estrutura de telhado, você vai ter que ter a mesma coisa que não tivesse laje, tá? E hoje tem tecnologias que você pode ter para não ter essa laje. Então, isso é totalmente possível e muito mais barato, inclusive, certo? Só voltando aqui ver se vocês viram alguma coisa. Então, beleza. Vocês podem discordar a qualquer momento, tá, pessoas? Quem tiver aí também vendo esses vídeos no YouTube, quiser meter o pau no professor, coloca nos comentários aí, que os comentários tá aberto, fala que eu sou louco, que eu não tenho nada a ver, que eu tô totalmente doido, tá? Depois nós vamos conversar sobre isso aí, beleza? Então, falando em projetos de edificações, tá? O que vocês têm lá? Vocês têm o arquitetônico, que vocês devem começar esse semestre aí, fazer todo o projeto arquitetônico, disputar vaga aí em mercado de trabalho com arquitetos e etc, tá? Que é o que eles fazem, tá? Projetos estruturais, projetos de fundações, instalações elétricas, hidrossanitárias, bem legal, tá? Quem for mexer com isso. E os complementares, que seria de incêndio, seria de ar-condicionado, incêndio, luminotécnico e etc, tá? E dentro aí desses estruturais, tudo que a gente já falou aqui. Lajes, pilares, vigas, fundações, etc, certo? Então, isso que a gente falar de estrutura, tá? Bom, aqui são alguns requisitos importantes, não precisa nem falar aqui, que é o que a norma, né, que a norma de desempenho fala, que é você tem que ter uma segurança, uma estética, um comportamento, economia, a gente vai ver tudo isso aí bem esmiuçado daqui para frente, tá? Mas, falando em estruturas, tá? Estrutura de concreto, isso aqui eu gosto de deixar aqui, mas veja como fica fácil para você pensar. Então, esses aqui são os requisitos importantes dessa norma. Vou dar um realçar aqui, tá? Então, esses são os requisitos importantes. Então, vou marcar aqui, ó, primeiro requisito. Não ruir. Quer dizer o quê? Não pode cair. Ele está falando aqui, tá? Você tem que fazer um negócio que não caia. Simples assim. Ou não tombe, ou não entorte, tá? Perder a estabilidade, ou etc. Tá? Fora isso, tem que ser seguro, tá? Prover a segurança. Então, parece ser meio lógico, né? Você não vai querer estar num lugar que se o primeiro não der, o segundo já era. Ah, mas prover segurança como assim, professor? Você pode fazer uma laje inclinada, que vai ser horrível você ficar dentro, tá? Você fica num lugar inclinado, assim, tenha 5 graus de inclinação em 3 dias pra você ver, você fica louco lá dentro, tá? O seu organismo não é feito para ficar daquele jeito, tá? Fora isso, ele tem que ser seguro, tá? Ele não pode causar insegurança. Quer dizer o quê? Ah, você pode fazer uma estrutura linda de palha, linda, de plástico, lindo, de garrafa PET. Eu vou fazer aqui um sobrado de garrafa PET. Ficou lindo. Usei, né? Conservei energia, salvei o meio ambiente, mas eu vou olhar para aquele negócio e falar assim, meu Deus, se isso aqui pegar fogo, acabou a minha vida, né? Tipo, já era. Então é mais ou menos isso, tá? Então são os requisitos. Fora isso, o que você espera é que ele não fissure, tá? Que ele não trinque. Então é isso que você espera, que ele fique estável, tá? Porque você deve imaginar como é horrível você olhar para sua casa e ver que tem uma viga com uma trinca atravessada na diagonal, que é o pior tipo de trinca que pode existir, inclusive, tá? Vertical e horizontal, em muitos casos, você fica bem tranquilo. Agora, deu na diagonal, você fica complicado, que é cisalhamento, que a gente vai ver mais para frente o que é isso, tá? Outra coisa que você espera, né, é que você consiga abrir uma porta e uma janela, tá? Sem que simplesmente a tua viga tá tão selada que trava a porta, não abre, não fecha, coisa assim. Ou a janela não abre, não fecha, os vidros começam a quebrar. Eu falo assim meio exagerado, mas acontece esse tipo de coisa, tá? E aí, por último, ele fala aqui que você tem que estar de acordo aí com as outras normas, tá? Então, mais ou menos, é isso aí que a norma de desempenho fale. Mas fala assim, professor, mas é lógico. É lógico? Mas se é lógico, por que tem prédio que cai? Hum, hum. Professor, porque eu tesourei de rio. Ah, tá. Não podia também, né? Então, em algum lugar aqui tá errada a coisa.
Ah, mas é que o cara quebrou o pilarzinho lá da garagem. Aham. Tem um monte de vídeo na internet, se vocês quiserem aí, vocês podem entrar aí de gente que chega lá e quebra pilar de garagem. Eu só falo o seguinte, muito fácil, muito simples. Cara, se fosse para você quebrar, você acha que eu tinha construído? Você acha que eu ia me dar o trabalho de fazer o pilar aí? Me deu um trabalho da bodega para esse troço cair. Pra você chegar aqui e marretar ele. Não tem lógica, sabe? Umas coisas não tem lógica. Não, umas coisas assim que, sério, chego a ficar transtornado com esse tipo de coisa, sabe? Mas é mais ou menos essa ideia, tá? É tipo por aí. Por quê? A questão é por quê, entendeu? Não tem porquê isso um negócio desse. Mesma coisa de, eu fiz uma laje em balanço, que ela foi para fora, 2 metros. Daí eu descobri que a norma não permite, que 2 metros só pode ser um. Eu vou lá e vou quebrar. Pô, por que você não olhou antes, então? Fez já de 1 metro. Até parece que eu vou chegar ali e apertar um delete lá, vou apagar a meia laje. Não é assim que funcionam as coisas, entendeu? E a estrutura que tá lá dentro, e o cobrimento, e um monte de coisa. E por aí vai. E quando a gente tá falando em concreto armado, que a gente vai falar muito disso aí, tipo assim, não é fácil. Por exemplo, calculei a minha viga, né? Vamos dizer meu pilar. Fiz aqui o meu pilar. E o meu pilar, na minha conta aqui, deu 10 por 20. Olha que beleza. Vou lá e construo um pilar 10 por 20. E aí você olhou aquilo ali e falou assim: eu acho que não ficou meio pequeno, né? Eu acho que ele tinha que ser 15 por 30. Tá, e daí? E agora? Não dá pra você já emendar 5 centímetros do pilar. Não é assim que funciona. Não é alvenaria, o troço é estrutural, entendeu? Se com certeza teu pilar fosse maior, a tua armadura também era maior, o teu estribo era maior, tudo era diferente. Não dá pra dizer, agora vou emendar aqui, vou emendar 5 centímetros. Não dá, tá? Não é assim que funciona. Vai ter que achar uma outra solução para esse tipo de coisa, tá? E é isso que a gente vai estudar tudo aqui em estruturas, e é isso que vai diferenciar vocês, técnicos e edificações, de outras pessoas que se dizem construtores por aí, tá? Vocês vão saber o porquê que as coisas são assim, ou deveriam ser, pelo menos, tá? Então a gente tem normas, vocês vão estar enjoados de ver norma. Aqui não é tanto, mas na Estruturas 2 a gente praticamente pega uma norma que tem 252 páginas e vai virar de cabo a rabo. É isso, é Estruturas 2, resumindo. Tudo que tem tá lá e ainda faltam as coisas, tá? Mas é mais ou menos por aí, tá? Pessoas, eu não vou me esticar muito mais, tá? Já foi meio comprida essa aula, tá? Agradeço a presença de vocês. Sei que às vezes, né, esse horário é meio tarde aí, meio complicado. Espero sim muito que as pessoas consigam comparecer nas aulas, tá? Se não, tudo bem, paciência, né? Esqueci de falar para vocês, para quem está assistindo, quem quiser material impresso, tá? Que vai ser disponibilizado no IFSC, é só pedir, tá? Tudo vai ser disponibilizado, o material é o mesmo. Todas as aulas eu vou deixar disponível no SIGA, de preferência até um pouco antes da aula, já deixo lá disponível, atividades, então tudo vai ficar bem claro para vocês lá o que a gente está fazendo e o que não está. E se vocês dois que estão aqui também quiserem material impresso, é só avisar, tá? O material impresso está à disposição para quem precisar, certo? Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, podem fazer. Se quiserem fazer algum comentário, alguma coisa. Se achar que eu estou totalmente doido aqui, o professor brotou um cara maluco aqui para dar aula 5 aqui na quarta-feira de noite, pode falar também, tá? Fica à vontade. Se não, a gente encerra por aqui mesmo, tá? Agradeço muito vocês aí e se vemos de novo, próximo encontro síncrono, quarta-feira, às 8h40 da noite. Joia, pessoas? Se quiserem falar alguma coisa, estou à disposição aí. Muito obrigado, viu? Só vou parar de gravar aqui, mas estou online ainda.